Oi, pessoal, tudo bom? Professor Marcelo Maia, estou coordenador do curso de Recursos Humanos. O professor Luiz me solicitou que eu fizesse algumas orientações sobre o preenchimento do sistema nesse semestre, né, que será utilizado nas aulas eh, pelos professores, né? Então, hoje eu estou coordenador do curso de Recursos Humanos, serve para qualquer curso, tá? Existe uma exigência do Conselho Estadual que a gente preencha esse sistema e algumas áreas são obrigatórias, tá? Os coordenadores devem, a palavra não seria fiscalizar, mas eu vou usar fiscalizar se os professores colocaram esses conteúdos dentro do sistema. Então, para quem nunca usou o sistema, eu vou dar uma rápida orientação, certo? Então, o primeiro passo é que você entre no nosso portal, fachuca.com.br, tá? A área do professor, então você entra, acessar sistema. Se você não tiver o seu login e sua senha, procure a secretaria, o professor Luiz, para que ele possa dar maiores esclarecimentos sobre como fazer e como proceder. Então, primeiro você coloca aqui, né? Você vai entrar ali no sistema, entra nessa página, direciona para cá, você vai ter abas como gestor, como coordenador e como professor. No caso, você vai entrar como professor, vai colocar o seu e-mail de login, que vai dar acesso, né? Se você não tiver, como eu disse, procure a secretaria, o professor Luiz, e depois você vai ter uma senha e é só entrar, tá bom? Abrindo aqui, entramos aí na primeira tela do nosso Acad Web. O nome do sistema, né, da Qualinfo é Acad Web. Acad Web é ele que ele é bem completo, é um sistema muito interessante, né, simples de usar. Tá? Eu vou começar pela aba de as duas principais que devem ser preenchidas já antes de começar a aula, depois eu subo para falar um pouquinho sobre frequência e nota, tá certo? Primeiro você entra aqui, ó, você tem dados, né, alter a senha e tal, turmas, e é nesse que a gente vai falar, tá? Em turmas, você tem aqui, ó, os itens, cadastrar notas, espelhos de notas, registrar frequência, espelho de frequência, mas o que a gente quer que você comece já a preencher antes das aulas é o plano de aula e o programa de disciplina, tá? Diário de aula ele vai ser muito parecido com o plano de aula, só que o diário de aula você vai preencher gradativamente assim que vai dando-se as aulas. Tá? O plano de aula não, o plano de aula você vai preencher e vai entregar isso no sistema antes de começar as aulas, tá certo? Para quê? Para que os coordenadores tenham esse controle e saibam o que você vai dando e possa ir acompanhando o andar do conteúdo durante o semestre, tá certo? Isso, gente, é uma obrigação do professor, mas é uma exigência do Conselho Estadual. Então, o Conselho Estadual pediu para que isso estivesse no sistema. Muitos professores não entregaram. Na última visita do Conselho, eles perguntaram e a gente não tinha, tá? Então, vamos ter essa consciência que não é uma coisa do coordenador, da nova gestão, é o Conselho Estadual que exige uma função do professor, inclusive que no primeiro dia de aula o professor explique como é que vai funcionar o seu semestre, tá? O que é que ele vai dar, quais são as metodologias e etc. E tal. Eu vou começar então pelo programa de disciplina. Então você entra aqui no programa de disciplina, vai estar cadastrada a disciplina que você vai estar. Marcelo ainda não está, a secretaria já providenciando isso. Então, quando você entrar aqui, você vai ter uma turma. Então, são as turmas do semestre passado. Vou pegar aqui bacharelado em administração e empreendedorismo. Então, como é que você vai fazer? Você tem aqui essa tela, já está em programa de disciplinas semestrais, você vai clicar aqui em cadastrar um novo programa de disciplina, veja, não há programa de disciplina cadastrado, eu vou selecionar aqui e vou cadastrar. Quando eu cadastrar, tá, eu vou ter aqui a turma, tá aqui, tal, não sei o que lá, o período que você selecionou, vai estar automaticamente, né?
selecione programa, já vai estar selecionado. Então você começa a preencher aqui a ementa do seu curso, o objetivo geral, então você vai preenchendo, né? Objetivo geral da disciplina que você está dando, o objetivo específico, quais os conteúdos programáticos. Então, esse conteúdo programático aqui você vai ter que colocar no diário, né? Você vai ter que botar no diário e vai ter que botar no plano de aula. Tá? Então, esse conteúdo programático tem que bater com o seu plano de aula e o seu diário de aula. Tá? Qual é a metodologia? Eu vou mandar ler livro, eu vou passar filme, eu vou fazer metodologias ativas, eu vou dar aulas expositivas, eu vou fazer visitas técnicas, então a metodologia tem que estar aqui. A avaliação, vou fazer prova, vou fazer trabalho, vou fazer seminário. Uma coisa que eu gostaria que os alunos, os professores atentassem é que muitas vezes o professor só passa seminário, né? Mas, por exemplo, claro que é uma ferramenta avaliativa, mas os alunos eles são avaliados por provas, como exemplo do ENAD, provas de marca X, de escrever. Então a gente pede que vocês dêem uma olhadinha no ENAD e busquem como é que as bancas elaboram as questões das suas disciplinas. Tá? Então, quais competências? Então, depois da avaliação, marca X, prova, então é bem interessante ver isso. Competências. Quais são as competências que os alunos adquirirão quando finalizarem a sua disciplina? Então, eles precisam entender o que é que eles vão ter de habilidade no final. Tá? Quais são as aulas práticas que você vai usar? Hoje, em recursos humanos, a gente está tentando implementar a empresa Júnior, né, junto com o professor Renato, a professora Patrícia, a professora Letícia, a gente está tentando fazer isso, a professora Lourdes, né? Qual o perfil do seu egresso? Então, ele é segundo período, terceiro período, quarto período, coloca aqui. Uma coisa muito importante que não está sendo, que foi uma observação do Conselho Estadual de Educação, é que a bibliografia básica e a complementar, elas devem estar na nossa biblioteca. E onde está a nossa biblioteca? Aqui no cantinho, ó. Ó, ela aqui, ó. Biblioteca, você cria nela e entra em biblioteca virtual. Quando você entrar em biblioteca virtual, você entra aqui, vai sair daqui, mas eu entro depois. Você tem acesso, é só você colocar o nome da sua disciplina e vai aparecer o acervo que a gente tem referente a, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, pesquisar, eu vou botar empreendedorismo. Já vai aparecer, muito provavelmente, o livro de Hirsch, que Hirsch é um dos maiores pensadores, então tá aqui, ó, o livro dele. Então, vou pegar esse livro aqui, Empreendedorismo, Robert Hirsch, copiar aqui, e eu posso. Vou voltar aqui para. Vou ter que voltar para o programa de disciplina. Então, você faz isso antes, né, para não ficar aí tendo que voltar. Você pega os seus três, normalmente são três. São três bibliografias básicas e três complementares. Então você joga aqui e já temos o nome do livro. Você pode até ajustar aqui. Você coloca aí os três livros que você vai abordar na básica, os três da complementar. São três, no mínimo, e tem que estar na biblioteca virtual ou física da Fachuca. Se for na física, você vai ter que ir lá verificar quais livros nós temos na Fachuca, na nossa biblioteca. Eu acho mais fácil você vir aqui na biblioteca virtual e a gente tem uma infinidade de livros que o aluno pode, acho que paga por isso, é caro uma biblioteca virtual e os alunos não acessam, então pratiquem, mostrem aos alunos para que eles usem a biblioteca virtual, certo? Aí você pode ver o conteúdo do livro, etc. E tal. Você pode clicar nele e abrir, isso é outra coisa, certo? Quais recursos você vai utilizar? Tem um laboratório, precisa de laboratório de informática, você precisa de data show, o que é que você precisa para que a gente possa tentar providenciar, tá certo? Depois que você fizer isso, você vai enviar para o processo. Tem que estar tudo completo para você enviar. Então, a gente viu aqui o programa de disciplina. Muita gente chama de ementa e etc. E tal. Aqui está o programa de disciplina. Vamos para o segundo tópico, que é o plano de aula. O plano de aula também tem que estar preenchido antes de começar as aulas. Tá? Então, eu vou entrar aqui.
e vou preencher um por um. Eu botei aqui um exemplo. Veja, eu botei aqui aula 1, dia 4 de fevereiro, dia 3, apresentação de disciplina do plano e conselhos introdutórios. Se eu quiser anexar um arquivo disso aqui, eu posso anexar para o professor, para o professor e para o aluno, e do ano 2025. Eu quero incluir eu quero incluir a aula 2. Aula 2, aí a data vai ser, sei lá, 5 de fevereiro, às 18 horas, até às 21h40. Com a carga horária, você vai ver que o da tabela já vai aparecer 3 horas de carga horária. 3 horas, então, vou ter aqui 3 horas de carga horária, vou botar 21 aqui, 3 horas, então 3, e aí você vai botar aqui. O que vai acontecer aqui? Que é o conteúdo que eu coloco aqui, Marcelo. Veja, você não botou na ementa que vai dar, por exemplo, introdução ao empreendedorismo. Porque está lá na ementa. Então, essa já é, vou botar a aula 1 aqui, desculpa, que é a aula 2, eu botei 1, porque a aula 1 já tem. Eu já cadastrei aqui, tá vendo? Aula 1, que foi a apresentação da aula de disciplina. Então você vai botar a aula 2 e vai botar a introdução ao empreendedorismo e ela vai subir para cá. Tá? Ela vai, tecnicamente. Está carregando aqui. Pronto. Subiu. Certo? Então, o que eu tenho? Veja, você vai fazer a aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, até cumprir o final de junho, até dar a última semana de junho. Você pode ver no calendário, se você dá aula na terça-feira, todas as terças-feiras, você vai colocando aqui, preenchendo. Isso daqui vai ter que ser preenchido antes de começar a aula. Aí veja mesmo, acabou-se o acabou o preenchimento de todas as aulas que você tem, tá? Você pode colocar aula extra, aulas de sábado, se não, você vai se você não conseguiu preencher a carga horária, então você vai fazendo esse tipo de assunto. Por quê? Porque esse aqui o coordenador acessa, tá? O coordenador vai mandar esse tipo de conteúdo para o conselho estadual para que a gente aprove os nossos cursos, tá? Então a gente precisa ter isso aqui funcionando, certo? Porque o Conselho Estadual chega aqui e pergunta: tem sistema? Tem. Cadê? Me mostra. E não tem ninguém preenchendo, tá? Então é isso aqui que a gente precisa ter. Esse plano de aula, relembrando pela quarta vez, tem que estar preenchido antes de começar a aula, tá? Agora, o diário de aula, ele é igual ao plano de aula. Aí você vai preencher isso, deu a aula, você preenche o conteúdo que você programou no seu plano, tá? Então, o diário de aula é dia após dia. Então, isso você vai alimentando logo que dê aula. Então, você deu a aula do dia a aula 1, a aula 1 é no dia 4 de fevereiro, de 18 às 21 horas, com a carga horária de 3, e aí você vai colocar a apresentação da disciplina, apresentação da ementa e de conceitos introdutórios. Vai botar aqui. Veja que aqui tem você pode importar o seu plano de aula para cá, tá? Mas eu vou botar aqui, ó, salvar, e você vai preenchendo. Você vai ver que a aula 1 agora é igual àquela aula lá. Se eu colocar aqui, incluir, pronto, já fiz e já está tudo ok, tá certo? Aqui a gente pode incluir um plano de aula. Vocês viram que eu coloquei, apertei aqui incluir. Eu preenchi o plano de aula lá, antes, né, no primeiro momento. E se eu quiser importar o plano de aula para o diário, eu posso. Se você cumprir suas atividades e não faltar, não tiver nada, você pode fazer isso no final do semestre. Eu prefiro fazer diariamente, mas se eu importar aqui, ó, seleciono o plano de aula que desejo importar. Eu vou selecionar aqui, deixa eu ver se. Eu não vou importar para não dar meu. Deixa eu ver se eu consigo carregar aqui. Não está indo. Ah, tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo implementar. Eu não sei, está dando um errinho aqui, ó, tá vendo aí? O Qualif vai ter que me ajudar. Mas bem, ele teria que fazer. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, consegui. Botei ali.
E já coloquei. Tá? Então, voltei aqui para o meu plano diário, mas eu não importaria, eu prefiro fazer essa parte diariamente. Tá? Num segundo momento, temos, então, a obrigação agora, né, para a gente começar o semestre, é o plano de disciplina e o plano de aula. Já sabem como é que eu uso o diário de aula. Você pode fazer no plano de aula, não fazer nada no diário, e no final você importar. Eu prefiro fazer um por um. Depois eu venho aqui para a parte de registrar frequência. Bem, registrar frequência é você entrar nessa abinha aqui, entrar na sua turma e botar 3 quando a pessoa falta e deixar em branco quando ela está presente. Então, no dia, sei lá, vou botar um exemplo aqui. Entrei lá, cliquei aqui na minha turma, vou aqui no mês de 2020, em julho, agosto de 2025, que é a minha turma, e vou botar selecionar. Então, eu vou botar, veja, nas minhas aulas, o sistema já me diz, eu tenho aula dia 7, 14, 21 e 28. Então, eu vou botar agora aqui, ó, dia 7, e vou botar aqui se a pessoa veio ou não. Vou apertar aqui 3, faltou. A Adjane, faltou. A Aline, veio, então eu deixo em branco. Ana Carolina, faltou. 3, e assim eu vou dando falta, certo? No final, é só você clicar em atualizar a frequência. Eu não vou clicar, porque senão eu boto falta no pessoal aí. Certo? Então você vai fazer a chamada e vai dar falta. Bota 3 se faltou, bota 0 se deixa 0, deixa em branco se a pessoa teve presente. Certo? Registrar as frequências e cadastrar as notas. Cadastrar as notas é só você novamente entrar lá no link cadastrar nota, entrar na turma e colocar a nota, tá? Então você coloca a nota aqui, nos espaços em branco você pode botar aqui, por exemplo, 5, 8, tá? Colocou aí, colocou em todo mundo, é só atualizar a nota e ele vai aparecer. Veja aqui, temos alunos que foram reprovados, que faltou turma, aluno só fez a segunda chamada, etc e tal, certo? Aí você vai fazer esse tipo de conteúdo, tá? De inserção de notas. De um modo geral, é isso, gente. E qualquer dúvida, eu vejo, eu não sou especialista no sistema, mas qualquer dúvida vocês podem me procurar, a gente passa para a Qualinf e a Qualinf tira dúvidas, certo? No mais, precisamos dos dois, de duas ações de vocês imediatas, né, que é o programa de disciplina e o plano de aula, tá bom? Gente, obrigado, um bom semestre seletivo e até segunda-feira.